Muito bom dia. Enquanto damos a oportunidade dos inscritos poderem entrar no link e acederem a esta nossa sessão, eu faço aqui a apresentação. O meu nome é Sónia Firmino, aqui estou como representante da CCIP. A Câmara de Comércio desafiou a RBKM para este webinar, como de resto tem feito sempre a todos os associados que se juntam a nós. E hoje vamos falar um bocadinho do valor das empresas. Connosco temos o Rui Bruno, que é o fundador e CEO da RBKM, que será a primeira pessoa a intervir. Já passa a palavra, Rui. E temos também o Vítor Guedes, que é o fundador da Origem. Eu queria lembrar dois ou três detalhes importantes. O primeiro é que este webinar está a ser gravado e a gravação será depois disponibilizada no canal YouTube da CCIP, de forma pública, e será também enviado o link a todos os participantes que deram autorização de partilha de contatos. Vamos também partilhar a apresentação que hoje vamos ver aqui, e que vai ser tema de interação. E aproveito para dizer que o canal de interação que têm com os nossos oradores, portanto com o Rui e com o Vítor, é através do chat, onde serão colocadas as perguntas que entenderem e as dúvidas que entenderem, ficando os oradores deste lado nos últimos 15, 10 minutos desta sessão, poderem responder a todas as dúvidas que eventualmente surjam. Portanto, da minha parte é tudo. Muito obrigada mais uma vez pela vossa participação. Já temos muita gente em sala e passo a palavra ao Rui Bruno. Rui, a sala é sua. Faça favor. Obrigada. Obrigado. Bom dia a todos. De qualquer modo, gostava de agradecer à Câmara de Comércio pela disponibilidade realizada e nós podemos realizar esta webinar, onde teremos o prazer de vos poder apresentar o que é que a RBKM realiza e, ao mesmo tempo, também com parceria com a Origem, aqui com o meu colega do Vítor Gaguês, que pode ir a falar mais especificamente porque claramente é um homem sobre o negócio. Bom, o tema que nos leva hoje em causa, ou os pontos que iremos nos focar, primeiro de tudo vamos nos apresentar quem é a RBKM, o que é que faz, qual é que é o intuito da consultora. Okay? Como ponto seguinte, o Vítor vai apresentar o respectivo fundo, instituição financeira neste caso, e os seus partners. Okay? O tema que nos leva é claramente, então, quem é que são os alvos, quem é que são as empresas, porque é que a gente se foca, qual o objetivo, o interesse de cada uma das instituições em poder ter acesso a capitais via fundos de investimento ou transacionar o seu respectivo negócio. Os 4 Cs, que mais à frente vos irei poder explicar o aspecto de cada um deles e a importância. A negociação que existe sempre, como é óbvio, em qualquer negócio existe uma negociação, e quando aqui se está a falar de entrada de capital ou de transação de um negócio, é um aspecto fundamental. Okay? De igual modo, quais é que são os objetivos e o que é que os fundos se focam e quais os interesses que estão envolvidos. Por fim, uma apresentação da equipa e, claro, no fim teremos todo o prazer em vos poder apresentar a estrutura dos recursos humanos da RBKM. Indo mais adiante, quem somos nós? A RBKM, no fundo, tem uma missão de poder promover todos os recursos socioeconómicos dos nossos parceiros. Portanto, nós o que procuramos é criar meios e serviços que promovam a capacidade das empresas, dos parceiros que trabalham connosco, poderem se desenvolver. Como é óbvio, de igual modo, todo negócio tem uma determinada valorização no presente, mas tem sempre, e teremos que ter sempre como objetivo, um pensamento no futuro, porque as empresas pretendem crescer, pretendem se manter no negócio e, acima de tudo, muitas vezes procurar poder ir para outras geografias
a fim de poder alcançar uma escala superior. Bom, os nossos valores, acima de tudo, e estes são aspectos muito importantes para nós somos uma consultora independente, portanto, não trabalhamos em exclusivo com nenhuma entidade, portanto, trabalhamos com diversas entidades e mais à frente irão ser mencionadas. O outro dado relevante e, acima de tudo, a transparência, porque vão perceber que quer do meu lado, quer das pessoas que interagem comigo dentro da equipa, a realidade é transmitida às pessoas, porque temos que ter confiança naquilo que acabamos por realizar. Com isto, como é óbvio, existe um aspecto fundamental que é a confiança. A confiança e a fidelização connosco. Recorde que cliente pode ser uma instituição, uma empresa que está no mercado e um parceiro pode ser um fundo de investimento. Portanto, é um binómio que tem que estar valorizado. Acima de tudo, quer com confiança e a credibilidade que passamos para o respectivo negócio. Dado também relevante, o KPM tem como objetivo keep moving. No fundo, é ter as empresas sempre a rodar, portanto, não ficarem estagnadas no tempo. Ainda sobre nós, os serviços que acabamos por realizar, em termos gerais, é fusões e aquisições, portanto, o chamado Mergers and Acquisitions, que nos foca todos os aspectos para poder transacionar uma empresa, quer seja na íntegra do capital, quer seja numa parte do mesmo. Né? De igual modo, a consultora tem acordos com instituições financeiras ou crowdfundings para a angriação de fundos em situações específicas. De igual modo, dentro da consultoria e do advisor, conseguimos e finalizamos ou estruturamos finanças empresariais das instituições. Com isto, muitas vezes, leva-nos a acordos com fundos que estruturam a respectiva parte financeira da instituição e temos parcerias com entidades que procedem e realizam acesso a fundos comunitários. Acima de tudo, o nosso objetivo é poder dar um serviço de qualidade e de confiança às instituições. Como poderão ver aqui no canto inferior direito, tem um QR Code. Se quiserem e pretenderem, poderão colocar a câmara do telemóvel a apontar para o mesmo e terão acesso a poder oferir do nosso lado one page, portanto uma folha que explica numa forma muito macro o que é o negócio do M&A, okay? Ou o que é o negócio das fusões e aquisições, num formato muito macro. Okay? De igual modo, e agora passando para o Vítor, no qual terá todo o prazer de se apresentar a si próprio e ao seu sócio, Alexandre Matos. Vítor, se faz favor. Bem, bom dia a todos. Rui, é um prazer estar aqui contigo e obrigado por teres feito este convite para partilharmos este painel e, acima de tudo, também ao convite feito pela Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, o facto de nos ter dado aqui a oportunidade de estarmos perante esta plateia. Eu sou um dos sócios fundadores da Origem. A Origem foi criada no início deste ano, 2024, juntamente com o Alexandre Matos, no sentido de associarmos as nossas duas competências, eu diria, mais diferenciadoras face àquilo que é o panorama de private equity português e numa abordagem mais operacional, muito focada no desenvolvimento estratégico e operacional das empresas, lançar um potencial de investimento que se poderá traduzir num fundo de 40 milhões de euros e que se propõe durante os próximos 4 anos realizar investimentos através de aquisições de participações maioritárias em pequenas e médias empresas portuguesas que tenham uma dimensão
superior a 5 milhões de euros de faturação, um pouco abaixo daquilo que é o espectro de transação normal dos fundos de private equity em Portugal, que procuram empresas de maior dimensão, ou então empresas com esta dimensão, mas no âmbito de estratégias de consolidação que eles já desenvolvem posteriormente à aquisição de players de maior dimensão. Estas empresas acima de 5 milhões de euros, no nosso entender, são também elas transacionáveis. É onde está a maior parte do tecido económico empresarial português e é fundamentalmente neste segmento de dimensão de 5 a 10 milhões de euros onde existem os maiores déficits de literacia financeira, os maiores déficits de profissionalização da gestão e também os maiores desafios de sucessão e de ganho de escala, porque Portugal, como sabem, é uma economia tipicamente assente em pequenas e médias empresas com desafios de dimensão e déficit de escala, e no final do dia estas mesmas empresas precisam, muitas delas, se não a sua maioria, de ganhar dimensão através ou de consolidação com players relevantes de mercado ou através da junção de experiências, relações comerciais com players da sua dimensão, do seu setor de atividade, ganhando, neste caso, capacidade para desenvolver os seus negócios de forma sustentável e atingirem outros mercados, posicionando-se em setores, segmentos e mercados geográficos bastante mais interessantes do que aquilo onde atualmente desenvolvem a sua operação. Acreditamos que esta estratégia vai ter sucesso. Ao longo dos meus 15 anos de gestão de fundos de capital de risco e de liderança de estratégias de capital de risco, passavam nos nossos radares frequentemente empresas que tinham este tipo de problemas, que os acionistas procuravam soluções de abertura de capital ou de transação no sentido de darem uma nova vida e um novo futuro sustentável às empresas que eles próprios fundaram, mas muitas vezes o facto de serem empresas relativamente pequenas ou então de terem aspectos particulares na sua gestão, muitas vezes são muito desafiantes para os investidores, quer pelo facto de não terem profissionalização da gestão, de serem geridas muitas vezes pelos fundadores, de não terem um quadro de diretores que permita fazer uma sucessão tranquila da gestão futura das suas operações, veem ou viam nessa altura já com bons olhos a abertura de capital ou a venda de uma participação maioritária ou total da sua empresa, no sentido de perdurar no tempo aquilo que é o seu legado. Acontece que esta dimensão reduzida destas empresas muitas vezes afastava os investidores de capital de risco e não só, investidores privados que não precisam de ser de capital de risco, a transacionar as mesmas, porque obviamente isso implica assunção de maior risco, maior envolvimento operacional, maior dedicação, não apenas como gestor do investimento, mas como decisor no dia-a-dia, no sentido de suportar quem lá está para as dores de crescimento, e esse, por vezes, não é o métier, nem é, eu diria, o foco dos principais, ou da principal indústria de capital de risco que, de alguma forma, aponta para este tipo de transações. Por isso mesmo acreditamos que existe um espaço no mercado para iniciarmos este trabalho e estamos extremamente motivados a desenvolvê-lo nos próximos anos. Os nossos currículos não vou aqui estar a desenvolvê-los, mas terão a oportunidade, obviamente, de os conhecer sempre e quando visitem a nossa página. Ok, Vítor, obrigado. Então, agora, daqui, nesta parte, vamos ter uma parte interativa, portanto, deste lado está o Rui Bruno, que é um conhecedor de negócios
e que apresenta os mesmos às instituições que poderão adquirir, onde claramente estas instituições ou estas empresas têm 3 níveis de posicionamento e depois é junto de instituições como a do Vítor que serão, entre aspas, apresentadas. Passo a explicar os três grandes targets. Bom, há um tema claramente no tecido empresarial português que tem a ver com a sucessão. Portanto, são empresas que claramente estão maduras, estão há mais de 15, 20 anos no mercado e situações até com mais de 25 anos no mercado, que tendencialmente são estruturas familiares, portanto, foram pessoas que dinamizaram o negócio e criaram-no, okay? Dentro da parte familiar poderá existir mais do que um sócio, o que pode levar a algum complexo a nível futuro, e claramente são empresas que se separam, conforme até o Vítor tinha mencionado, com a gestão. Portanto, eu costumo dizer que são pessoas que têm um negócio interessante, que preferem que ele continue, mas estão perante um tema que é os familiares, os filhos, o que seja, estão, como eu costumo dizer, no outro comprimento de onda. Têm outros interesses profissionais e não estão muito interessados em manter o negócio da forma como está ou dedicar-se ao mesmo. Okay? Depois há um segundo target de empresas. São empresas que têm um projeto de crescimento, portanto, são empresas que também já têm diversos anos no setor, acima de 5 anos seguramente, em que até existe estabilidade, não quer dizer que a estabilidade seja total financeira, mas há estabilidade no negócio, ou no produto ou no serviço que apresentam. Neste momento, o que procura é um novo sócio que possa entrar com uma parte de capital para projetar e fazer o crescimento da empresa, que muitas vezes tem como foco a respectiva internacionalização. Por último, e não quer dizer que seja de menor interesse, aquelas empresas que se diz que estão no early stage. Portanto, são empresas que já têm um produto, já têm um serviço, já o comercializam. Muitas vezes, como eu costumo dizer, têm uma conta de resultados. O grande momento que acabam por viver é como fazer que a conta de resultados se torne efetiva. Muitas vezes eu costumo mencionar que o Excel admite tudo, portanto, ele será sempre positivo quando nós queremos. Okay? Mas há uma necessidade que é fazer acontecer. E é o tal to-do. Vítor, já agora, faça a tua experiência, quer como gestor de empresas, quer como interventivo a nível de fundos dentro de instituições, qual o setor ou qual o... não sei se nos podes dar um exemplo ao outro, dentro destes 3 alinhamentos de empresas ou de negócios que tenha passado, entre aspas, pelas tuas mãos. Tivemos vários. Nós, ou tive vários ao longo dos últimos 15 anos, quer na Explore Investments, quer depois na fundação e no desenvolvimento daquilo que a Athena é hoje. Tivemos vários exemplos que passaram pelas minhas mãos e pelas mãos dos meus antigos sócios, e que são exemplos de sucesso. Normalmente, eu diria que os exercícios mais difíceis de fazer são os desafios de sucessão. Eu diria que os projetos de crescimento, normalmente, quando existem, estão assentes em boas equipas de gestão, numa visão de futuro sustentável para a empresa, projetos estruturados e equipas de gestão sólidas que têm uma visão clara de onde é que a empresa vai estar no futuro. São desafiantes porque, obviamente, processos de crescimento têm sempre incerteza associada, nomeadamente a entrada de novos mercados ou o desenvolvimento de novos produtos, mas eu diria que, sendo assentes em equipas sólidas e com planos sustentáveis, não são, diria eu, tão difíceis de comprar para um investidor como, por exemplo, o exercício de early stage ou um exercício de desafio de sucessão. O early stage é uma praia, confesso, que não é propriamente a praia onde eu me situo. Haverá pessoas com um ADN, eu diria, bastante mais
propício a esse tipo de setores, e early stage não passava muito por aquilo que era o nosso radar, porque nós também não procurávamos isso. Os desafios de sucessão são efetivamente desafiadores por si só. E desafiadores porquê? Porque quanto maior a empresa, menor o desafio de sucessão que ela tem, porque ela já teve que fazer um percurso de profissionalização, de criação de linhas intermédias e linhas primeiras, segundas e terceiras linhas que suportem a dimensão da empresa e a escala que ela já atingiu no mercado. Quanto menor a empresa, maior a dificuldade em, eu diria, separar aquilo que são as raízes fundadoras do negócio daquilo que é o desafio que esse negócio vai ter no futuro. As empresas, quando se criam, eu tenho sempre esta visão, criam-se para ter sustentabilidade e para perdurar no tempo. Mas elas têm um tempo limitado. E o life cycle das empresas hoje em dia, tendo em conta a disrupção que existe nos mercados, é cada vez menor. Isto implica necessariamente capacidade de adaptação do empresário aos novos mercados, aos novos desafios, às alterações contínuas de tecnologia e também às novas tendências de recursos humanos. E muitas vezes o empresário está demasiado enraizado àquilo que criou e que muitas vezes tem esta dificuldade natural que é olhar para a frente e ter, eu diria, não a capacidade, porque ele tem essa capacidade, porque chegou onde chegou, foi mérito dele, dos colaboradores e daquilo que ele conquistou na empresa e com a empresa, mas de olhar para a frente e de se continuamente readaptar a estas novas circunstâncias. E encarávamos muitas vezes estes desafios como desafios naturalmente difíceis, porque há um ADN que está muito fundado na empresa e ele é extensível muitas vezes aos recursos humanos que trabalham na empresa. Há uma dificuldade natural muitas vezes em absorver o que vem de fora como algo que crie valor, porque existe sempre o estigma de que o que vem de fora não conhece o negócio, não esteve cá, e quem cá está é que verdadeiramente sofreu as dores do crescimento e conhece o setor onde desenvolve a sua atividade. Ora, isso é verdade, mas a realidade que vem de fora muitas vezes faz-nos pensar, faz-nos melhorar processos, faz-nos crescer e faz-nos atingir outros níveis de risco que nos permitem necessariamente atingir outros patamares de excelência. E isso era um desafio, foi um desafio e continuará a ser um desafio para todas as transações onde haja desafios de sucessão geracional ou sucessão profissional. Porque isto não acontece apenas quando o fundador da empresa ou então a família está muito arraizada ao ativo. Isto acontece muitas vezes também quando a empresa depende muito de um gestor. É verdade. E o dono do negócio nem sempre é o acionista. Normalmente, o dono do negócio, ou eu diria quase sempre, o dono do negócio é o gestor. O acionista pensa que tem valor nas suas ações. Se ele for o gestor, efetivamente tem. Se ele não for o gestor, quem tem valor é o gestor, não é ele. Por incrível que pareça. E fazer a sucessão, muitas vezes, da gestão também não é fácil. Porque quanto maior a dependência da empresa desse gestor, e já não estou a falar do acionista, maior a dificuldade dessa empresa poder ser transacionável, abrir capital e captar o interesse do investidor externo. Porquê? Porque vai haver sempre um receio, necessariamente, do risco da sua não continuidade. Por isso, volto a dizer, eu diria que 90% dos exemplos que eu teria são desafios de sucessão e que têm muito a ver precisamente com a dependência, muitas vezes, da empresa, daquilo que é a figura do gestor, podendo ele ser acionista ou não. Ok.
Percebo o teu ponto de vista, mas dentro da RBKPM, e começando no primeiro, o primeiro dos Cs, que é a credibilidade. Acima de tudo, RBKPM é credível por o seguinte motivo. Parte de recursos humanos, há um know-how claramente patente no mercado financeiro. Portanto, o exemplo mais claro, eu estive em dois bancos, duas multinacionais, praticamente durante 26 anos. Portanto, conheço muito bem o tecido empresarial português. Com isto, acima de tudo, há um dado importante que é, quer eu, quer as pessoas que estão em conjunto comigo dentro da sociedade, procuramos e terão sempre este princípio, não é só o know-how que temos e o networking que disponibilizamos, mas sim a proximidade que damos. Porque, acima de tudo, é preciso muitas vezes explicar às pessoas o que é que o negócio vale, qual é o caminho que devemos ter, qual é a transparência que é necessário ter. Porque, reparem, acima de tudo, há um dado importante. Quando nós nos sentamos com os donos das instituições, estejam elas no patamar que estejam, tem que haver transparência connosco. Portanto, há assinatura de confidencialidade, esse não é um tema sequer que se põe, mas isto temos que ter ciência do que é que se vai passar. Porquê? Porque com isto nós queremos a diferenciação. Diferenciação que, em algumas situações, e como poderão ver, nós dispomos de um conjunto alargado mesmo, a nível nacional e internacional, de acordos com fundos de investimento que se destinam a private equity ou fundos de crescimento, de growth. Okay? Situações mais específicas, onde claramente entra o early stage, são as chamadas venture capital, portanto, entidades que apostam em capitais de maior risco, mas que também poderão depois gerar muito mais rentabilidade futura, são situações específicas. De igual modo, a instituição tem por si acordos com fundos de investimento financeiros, onde muitas vezes tem por trás ou está associado a parte imobiliária, porque, principalmente naquele patamar que foi falado da sucessão, ou mesmo do projeto de crescimento, muitas vezes as instituições estão munidas de, eu costumo lhe chamar de cimento, e esse cimento tem a sua valorização. Okay? Por fim, e não por fim, peço desculpa, toda a parte de empréstimos. Porque, bom, e aí claramente, dentro dos empréstimos existem vários cenários, como factoring, como empréstimo puro e duro, como renting. Portanto, é óbvio que claramente tem a ver com todo o know-how e todo o conhecimento que acabamos por ter e poderão ver mais à frente que vou mencionar alguns nomes de pessoas que trabalham em conjunto comigo, a maior parte deles vieram da banca, ok? Claro, também existe um outro dado, que existem instituições que nós temos protocoladas, que são investidores setoriais, de setores muito específicos, que nos acabam por requerer ou nos passar uma procuração daquilo que procuram. Portanto, eles mandatam-nos para determinadas tipologias de aquisições de negócios. De igual modo, e de veras importante, a RBKPM é membro de uma plataforma europeia onde só estão profissionais de M&A, onde só estão compradores qualificados. Existe mais de 600 entidades que estão lá referenciadas, que são adquirentes. Okay? De igual modo, existe também parceiros como nós de transação. Portanto, pessoas que o que realizam são transações de empresas em vários estágios e que acabamos por ter informação regular diariamente. Bom, mas e de veras importante, e focando o tema da credibilidade, porque é isto que nós passamos, casos reais. Portanto, isto não foi só dizer nós somos mais uma consultora no mercado. Sim, somos uma consultora no mercado,
com experiência, com pessoas com muita experiência, mas com casos efetivos e realizados nos últimos meses. Vou-vos dar aqui 3 exemplos, como é óbvio não poderei mencionar nomes, por um tema muito específico que tem a ver com confidencialidade, como é óbvio, mas posso-vos dar um exemplo de uma empresa que foi transacionada 51% do capital social por um valor de 3 milhões e meio, cujo objetivo é o crescimento e a internacionalização da instituição em causa, e poderão ver cujo objetivo, a quando da saída do fundo e dos sócios que eram até à data, o objetivo é no mínimo atingir 20 milhões, onde claramente o profit que cada um dos acionistas vai obter é muito acima do que atualmente a empresa vale. Como é óbvio, isto já está a ter o seu trabalho. De igual modo, outro negócio que realizamos, e é um setor muito complicado, para vos ser franco, tem a ver com a cultura. Portanto, a cultura sofreu imenso com o Covid. Portanto, o mundo dos espetáculos parou, literalmente parou. E a consultora conseguiu angariar 1,5 milhão de capital via crowdfunding para investir neste mesmo negócio. Outro caso real e específico foi a transação de um espaço imobiliário em Lisboa, que teve um determinado investimento feito por um fundo específico do setor, mas o mais importante, posso-vos dizer, é que o objetivo das vendas deste mesmo espaço imobiliário, de algo que foi feito por 1,5 milhão, vai atingir 8 milhões. Portanto, este é o ponto de credibilidade que a RBKPM pode passar a todos os seus clientes e parceiros. Deixa-me só fazer um parênteses, porque eu acho que mais disso, mais do que isto, eu acho que era importante partilhar aqui a visão de quem está deste lado. Eu estou aqui hoje como empreendedor, como investidor pessoal e financeiro, e como gestor fiduciário de um conjunto de parceiros de investimento que depositaram em nós a confiança para, ao longo dos últimos 15 anos, fazermos o que andamos a fazer e agora, especificamente na origem, trilharmos este novo caminho. Como investidor, ou seja, quem está do lado de cá a comprar e possivelmente a vender, porque também já vendi algumas empresas e sei o que isso vale, o ponto da credibilidade do assessor da venda é fundamental. Mais ainda quando estamos a falar de um déficit de conhecimento para aquilo que são, muitas vezes, eu diria, os drivers fundamentais da valorização do seu próprio ativo. A percepção que o vendedor, que quem se propõe vender o seu negócio tem do seu ativo, muitas vezes está completamente desfasada daquilo que é a realidade do valor desse ativo. E a realidade do valor desse ativo tem muito a ver com a existência de compradores e a disponibilidade dos compradores para comprar o mesmo ativo. Sim. No fim é isso. É tanto mais importante a credibilidade do assessor, quanto maior for a capacidade que esse assessor tiver de demonstrar ao vendedor do negócio que ele está enganado e não pode ter dúvidas relativamente a falar com ele abertamente sobre esse assunto. Munindo-se de bases de dados sobre comparáveis transações de mercado, análises concretas sobre aquilo que é a especificidade do seu negócio, a qualidade do cimento do seu negócio e o valor da reposição do cimento do seu negócio, a qualidade dos seus recursos humanos, a sustentabilidade do negócio baseada em relações informais do vendedor ou contratos concretos sustentáveis de longo prazo. Todas essas questões são fundamentais e eu diria que muito mais importante do que isso é a capacidade do assessor da venda para ter uma conversa, que não será apenas uma, mas várias conversas de mentoring sobre aquilo que é o valor intrínseco do ativo que está a vender. Eu diria que quanto maior a capacidade humana de transmitir essa visão de forma independente, maior vai ser o sucesso, certamente, e a probabilidade de sucesso numa eventual venda.
Não estamos aqui a falar de aproximar aquilo que são os interesses do vendedor do comprador, porque necessariamente isso traduz-se em preço e em relações de continuidade. Está-se, acima de tudo, a introduzir aqui uma questão que eu acho que é muito importante no teu caso, que falas muito com empresários de pequena e de média dimensão, a transmissão daquilo que é o conhecimento efetivo do mercado para situações análogas e daquilo que é verdadeiramente um sonho versus uma realidade possível de atingir. Só queria deixar esta nota, porque essa é a maior credibilidade que neste caso deve existir, é a capacidade do assessor explicar ao seu cliente que quando decide vender não pode viver de sonhos, tem que viver de coisas concretas e que aconteceram no passado. E infelizmente, muitas vezes as vendas perdem-se precisamente por isso, porque existem muitas, diria eu, barreiras de comunicação entre o comprador e o vendedor, e o assessor da venda é, neste caso, o dínamo fundamental para que essa conversa tenha sucesso. É verdade, Vítor, e como para quem me conhece bem, sabe que eu já tive que dizer a algumas pessoas que o sonho que têm, provavelmente à noite, dentro da família, até lhe poderão valorizar daquela maneira, mas não vão conseguir atingir esse patamar. Porque não tem lógica estar a vender algo. Pronto, toda a gente procura mais, mas não há uma altura que temos que ser realistas com os factos. Isso. E comigo, podem ter a certeza, a transparência é um dos fatores. E eu digo a realidade, que é para não ficarmos iludidos, porque não vamos a lado nenhum. Okay? Bom, de igual modo, continuando nos Cs, então há uma jornada. Há uma jornada para todos perceberem como é que a informação chega às instituições ou aos investidores. Bom, acima de tudo, há o C do conhecimento, portanto, há uma visita de trabalho, portanto, há que, eu costumo dizer, há que ir ao chão de fábrica, há que ir ao espaço, ao local físico, conversar com as pessoas, portanto, perceber os seus motivos, os seus objetivos, por onde é que pretende, o que é que se passa, ok? De igual modo, também informar as pessoas que vai ser preciso acesso à informação, porque temos que preparar um caderno com conteúdo desde a parte financeira, que nós, neste caso, temos acesso à DAN, portanto, já nos ajuda a configurar a estrutura financeira, muitas vezes o produto, o serviço, entre todos os aspectos que envolvem a empresa. De igual modo, e como é óbvio, nós não vamos estar a transacionar uma empresa se não houver um acordo para a mesma. Portanto, nós temos que ter um acordo com os donos da empresa a fim de podermos ir abordar a mesma no mercado. Com isto, o que nós desenvolvemos é um teaser. Um teaser é algo que é composto por 1, 2 páginas, não é mais. Nesse mesmo teaser entra o terceiro C, que é da confidencialidade. O teaser nunca vai identificar o nome da instituição. Não é possível. Portanto, é algo que, além de previamente ser aprovado pelos acionistas atuais da instituição, ele foca aspectos muito macros do que é a empresa, da sua história, dos seus aspectos fundamentais, da parte financeira e do que é que procura. E com isto, este teaser é divulgado de uma forma confidencial para as instituições que temos protocolos ou para a plataforma europeia que somos membros. De igual modo, há uma primeira reunião, e já dentro do acordo da confidencialidade, em que está sempre alguém da RBKPM, com o fundo ou com o investidor, a explicar, porque é normal. E também vos gostava de transmitir que também é normal da parte dos investidores não quererem saber quem é a instituição, porque há princípios, e esses princípios têm que se estabelecer. Portanto, eu costumo dizer, inventores não vão funcionar com a RBKPM. Portanto, acima de tudo, nós mantemos a confidencialidade e partilhamos, à primeira reunião, é transmitido alguns dos pontos, podemos dizer mais, mas, acima de tudo, mantendo toda a confidencialidade. O que nos leva
para muitas vezes ter que assinar um acordo de confidencialidade entre as partes. Após esse acordo de confidencialidade assinado, normalmente os acionistas da empresa são informados de quem é que é o investidor e com isto começa-se um outro aspecto que tem a ver com a reunião. Portanto, há uma reunião entre as partes em que cada um vai explicar os seus argumentos e, acima de tudo, dentro do fator da negociação, pode haver uma LOI que é chamada Letter of Intentions, que é uma carta de intenções. Bom, quando passamos esse aspecto, e ali as pessoas até podem ter uma ideia na reunião, mas depois temos que passar para o último C, que é o C de controle, onde claramente a RBKPM está envolvida em todo o processo. Essa LOI já tem que ser uma carta de intenções, já clara, já tem que ser objetiva, não é só é escrita. Portanto, não é só o aspecto que ficou dito naquela reunião que ocorreu. Com isto, e avançando dentro do acordo, como é óbvio, se não houver acordo, as coisas terminaram por ali, mas havendo um princípio de acordo, existe uma non-binding offer. Portanto, há uma oferta redigida com um princípio de acordo em que o próprio fundo ou a instituição ou investidor diz o que é que pretende analisar. Com isto, ele tem que identificar todos os aspectos que quer ver vistos no due diligence, portanto, que vai ser feito por instituições tendencialmente externas, que vão focar todos os aspectos que foram mencionados lá atrás. Há um dado importante, depois vão ver, e como reparo, aqui o aspecto da negociação está várias vezes focado, porque nem sempre tudo o que foi dito ou transmitido depara-se com a realidade. Por fim, há uma conclusão. Ou há transação ou não há transação. De igual modo, devem ter em consideração que vender uma empresa ou transacionar uma empresa não é uma coisa do dia para a noite. É um processo que demora capa meses. Capa meses que pode ir normalmente entre 6 a 12 meses. Okay? Este é um processo perfeitamente normal e gerível pelo aspecto. Já agora, indo ao fator de negociação, e irei provocar o Vítor outra vez, dentro do fator da negociação, vamos pensar que existem peças de xadrez. Portanto, quando chega à parte do diligence, é normal, mais do que normal, que a instituição que está a analisar a empresa passou não fica bloqueada possível transação para outro player, porque a instituição está a ver. O que é que o fundo ou o investidor pretende ver? O negócio, portanto, ele tem que ter um detalhe mais claro dos produtos ou do serviço, da parte operacional, toda a, entre aspas, carteira de clientes, a parte de legal ou de recursos humanos que envolve a empresa. Enfim, resumindo tudo isto, toda a jornada de A a Z. De igual modo, existe o aspecto do imobiliário, que em muitas situações existe, e isto pode ser adquirido ou pode, entre aspas, ou os proprietários da instituição ficarem a receber uma renda, uma yield, ou não, ou então existe um outro aspecto em que a instituição onde está presentemente tem um espaço alugado, que, de algumas formas, pode simplificar ou não o negócio. Depende. Isso aí claramente depende. Com isto, também se define as obrigações futuras. Portanto, não é só o investidor que vai adquirir um negócio, mas também se define como é que ele fica no futuro. Era caso, se o negócio voltar a ser transacionado, como é que a parte imobiliária vai ficar pré-definida. E em qualquer negócio, como é normal, existe oportunidades, porque tem que haver uma visão futura, portanto, o negócio tem que continuar, tem que se perceber as chamadas gorduras que acabam por existir dentro dos negócios, porque qualquer instituição que já contém muita maturidade, muitas vezes não estamos a olhar, fazemos sempre igual e mantemos o processo igual, e quem vem de fora consegue perceber que existe oportunidades e, acima de tudo, crescimento. Este é um fator em que nós participamos em toda a jornada negocial. Já agora, Vítor, gostava de saber da tua parte, dentro de algum negócio que tenhas concretizado ou tenhas gerido,
destes três aspectos, o que é que te salientou ou te provocou desafios? Vamos meter a coisa desta forma porque é mais importante. Desafios ao longo do Na processo. negociação. Desafios ao longo do processo existem vários. Quando tu falas aí de uma transação concretizar-se de 6 a 12 meses, se for uma casa, um mês e meio. Uma empresa, as pessoas muitas vezes esquecem-se é que uma empresa é muito diferente de comprar ou vender imóveis. Comprar uma empresa é assumir responsabilidades futuras e passadas, é assumir a responsabilidade pelas pessoas e pelos colaboradores que estão na empresa há muitos anos, e é partilhar de uma visão relativamente ao crescimento da empresa. Os desafios vão acontecendo naturalmente, eu diria que para vendedores que não transacionam em empresas todos os dias, os desafios são enormes, porque a tradução da linguagem entre aquilo que é um investidor ou um comprador, diria eu, profissional, e aquilo que é um vendedor que transaciona uma vez na vida a sua empresa, a tradução da linguagem, e nomeadamente a linguagem jurídica, é o principal obstáculo à realização do negócio. Muitas vezes podemos estar de acordo relativamente aos principais temas comerciais, à própria valorização da empresa, e chegamos à altura de assinar os papéis, e eu já tive uma pessoa a quem comprei a empresa que me diz eu estava à espera de um contrato com 10 páginas. E outra que me estava a comprar uma empresa a mim que me disse, mas eu estou habituado a uma escritura de compra e venda de imóveis. Você apresentou-me um contrato com 40 páginas. E muitas vezes esta linguagem é muito difícil de ultrapassar, e mais uma vez a presença do assessor, quer do lado da compra e muitas vezes do lado da venda, é fundamental para a tradução destas questões. É muito importante porque o diabo normalmente está nas vírgulas, e eu diria está nos parágrafos, e quando se mete advogados ao processo, com todo o respeito, às vezes os negócios fazem-se, mas muitas vezes também se desfazem. Eu acho que estamos um bocadinho curtos de tempo, mas eu gostava de dar uma visão daquilo que muitas vezes os investidores, e tu falaste que tens protocolos com vários, eu estou-me a sentir aqui um bocadinho ofendido. A maior parte dos investidores ou dos compradores profissionais, e também os empresários que decidem adquirir um concorrente ou decidem diversificar a sua atividade por aquisição, olham para a valorização. É para três questões fundamentais. Muitas vezes as pessoas pensam que o preço é o fator determinante, não é. A primeira coisa que nós temos que olhar, ou que nós olhamos normalmente, isto é uma prática, eu diria, de praticamente todos que andamos nesta vida, é olhar para a sustentabilidade do negócio. Setorialmente, o setor é um setor interessante ou não é um setor interessante? Nós queremos lá estar ou não queremos lá estar? É um setor que cresce de forma sustentável e que tem uma previsão de crescimento para os próximos anos estável ou não? Ou se o torna um setor muito pouco interessante, com poucas transações no passado, com dificuldades estruturais e que é facilmente atingível por fatores cíclicos. Quanto maior o interesse do setor, quanto maior a sua sustentabilidade, o seu crescimento histórico e as tendências de crescimento futuro, mais interessante é esse ativo. Maior o valor da empresa que opera nesse mercado. Maior é a probabilidade do vendedor de vender e de haver um comprador disponível a comprar. A segunda questão é se aquele ativo, embora operando naquele setor, é um ativo interessante. Se aquela empresa é diferenciadora por algum motivo. Ou porque tem um produto diferenciador, ou porque é market leader, ou porque é price maker, ou seja, é ele que define as tendências de preço, ou porque a sua equipa de gestão é a equipa mais robusta do mercado e que dá mais confiança, ou porque a sua posição relativa no mercado nacional lhe permite fazer um passo para o mercado internacional relativamente mais confortável, ou porque, por exemplo, a robusteza do seu ativo fixo
e a sua sustentabilidade não evidencia subcapitalização, porque há muita gente que quer vender as empresas, mas vende as empresas com máquinas antigas e depois quem comprar que faça ou que tenha as dores de renovação do parque. Ou porque até pode ser um ativo muito interessante, mas traz lá no meio uma contingência qualquer, ambiental, laboral, um passivo qualquer que verdadeiramente o desvaloriza. Todos esses fatores são fatores que temos que olhar para eles e temos que olhar com muita atenção. A qualidade dos ativos fixos, mas acima de tudo a qualidade dos ativos humanos, que lá ficam no dia a seguir, são fatores distintivos. Por último, vamos ao preço. Ou seja, só depois de passar estes dois desafios, é um setor que interessa estar, que interessa investir, um setor com liquidez, porque normalmente o comprador ou o investidor compra para transacionar futuramente, ou para investir e desenvolver e transacionar futuramente, ou para ficar. Para desenvolver o negócio, não é? Mas em qualquer circunstância, tenha ele intenção de o vender amanhã, ou tenha ele intenção de continuar nele e de passá-lo para as gerações futuras, ou para o património da família, ou para o seu family office, normalmente não há muitos compradores deste género que queiram ficar com o ativo indefinidamente. Há sempre um período no tempo em que eles tendencialmente tentarão aliená-lo. Mas qualquer um dos motivos pelos quais ele está a comprar o ativo está ligado necessariamente à qualidade do setor e à qualidade do mesmo, e à diferenciação do mesmo perante os seus concorrentes. Depois vamos para o preço. O preço, eu diria que é um fator determinante. Eu conheço pessoas com as quais trabalhei que muito respeito, porque claramente foram mentores um bocadinho daquilo também que sou hoje, e nós devemos sempre aprender com os mais velhos e com os mais novos também, que diziam: eu nem ultrapasso a primeira conversa se eu achar que aquele preço não é um preço ajustável para aquele ativo. Obviamente isto só se faz quando verdadeiramente há uma percepção muito forte, e já há uma experiência muito forte do que é o valor daquele ativo, daquele setor, necessariamente perante circunstâncias passadas, ou seja, face aos comparativos e às transações que aconteceram no mercado, ou aquilo que é a história do setor e daquele ativo. Normalmente essas pessoas, quando se sentam à mesa e começam a discutir o preço, já tiveram previamente uma análise setorial, estão ali porque não estão a perder tempo e querem claramente, certamente... Já foram aconselhados. A conversa para um preço. Eu diria que o preço é o menos relevante, é o mais relevante sim para não haver, para não fazer perder tempo às pessoas, mas depois de eu ter uma ideia muito concreta, se quer estar à mesa a falar sobre um determinado ativo e sobre um determinado setor, porque não é bom fazer perder tempo de ninguém, nem de quem está a vender, nem de quem está a comprar. E porque, lá está, a credibilidade no processo e a transparência é um fator de sucesso. Não faz sentido andar a criar opções de transação para depois escolher se quer fazer ou não, ou estar a enrolar o vendedor, quando inevitavelmente nós não vamos querer transacioná-lo amanhã. Por isso, inevitavelmente, a questão do preço tem que se colocar numa fase muito, eu diria, prévia a qualquer outra conversa, mas eu diria que na minha cabeça o preço é a terceira derivada. A primeira é o setor, qualidade do ativo, e depois então vamos discutir o preço. Então, já agora, e continuando, e de alguma forma até já mencionaste, a Origem, que é uma adquirente, podes já agora nos explicar a nós o que é que andam à procura? Sim, já vos disse, nós vamos nos situar basicamente nos segmentos de mercado acima dos vários setores que andamos à procura, e são vários, são normalmente os típicos, que tenham barreiras à entrada, que sejam normalmente estáveis, que não sejam muito procíclicos, ou então se são procíclicos, a sua resiliência, ou seja, a sua capacidade para dar a volta tem que ser muito rápida
tem que reagir muito rapidamente também a ajustamentos estruturais e conjunturais, mas vamos olhar, por exemplo, para empresas acima dos 5 milhões de euros de faturação e com EBITDAs acima de 800 mil euros, empresas estáveis, sustentáveis, não deixando de olhar para o mercado de reestruturação operacional e financeira, porque o ADN dos dois sócios, pela história que estes sócios tiveram ao longo dos últimos anos, foi uma história de sucesso de recuperação de empresas e de dar a volta a casos que inicialmente se julgavam perdidos e que felizmente estão aí a operar no mercado com muita saúde financeira e operacional. Por isso não vamos deixar de olhar para essas oportunidades, aí claramente ativos mais diferenciadores, com maior escala e maior dimensão, porque obviamente dar a volta às operações de uma empresa com pequena dimensão e ao mesmo tempo pô-la a crescer é um duplo exercício a longo prazo. Nós não temos restrições nesta fase de limite a uma eventual transação, mas fazer os dois exercícios em simultâneo ou sequenciais são períodos longos e que têm um risco acrescido. Por isso, nesses casos, vamos olhar fundamentalmente para empresas de grande dimensão, enquanto nas empresas sólidas, sustentáveis e com temas de sucessão objetivamente com um plano do nosso lado e com a nossa capacidade de gestão, podemos assumir risco transacionando empresas acima de 5 milhões e de EBITDAs mais baixos do que aquilo que é a prática normal para capital de risco em Portugal. Sim, de alguma forma está explicado até aqui neste slide. Exato. A nossa proposta de valor é uma proposta de valor que tem muito a ver com o ADN dos dois sócios. Somos muito ligados às empresas, assim fomos mesmo nos nossos percursos mais ligados à indústria de investimento e, como tal, damos aqui um suporte, eu diria, bastante mais efetivo àquilo que são os planos de transição. Por outro lado, não há nenhum investidor que deva fazer um investimento que não tenha capacidade para o gerir se alguma coisa acontecer. Por isso, obviamente, o nosso ADN permite-nos estar mais próximos destes exercícios mais desafiantes e é aqui que vamos operar. Ok? Ok, e como podem ver aqui no próprio gráfico, um fundo tem como objetivo, no mínimo, ter patamares acima de 12% de rentabilidade no fim e varia consoante o estado da empresa. E por fim, e praticamente a terminar, gostaria de vos apresentar a equipa da RBKPM. É composta por mim e por pessoas muito sérias, como o Pedro Matos, como o Nuno da Mota, o Eduardo Lontro, o Jorge Bendes, ou o Marcos, que está nas ilhas e que gere todo o negócio que possa vir das mesmas. De igual modo, e temos um suporte muito interessante, que tem a ver com os jovens da Revamping, que nos ajudam a adquirir negócios. Com isto, temos a possibilidade de poder crescer, porque estamos associados ao projeto 2037, que claramente nos leva para outro tipo também de patamares ou de geografias, mais no mercado dos PALOPs, acima de tudo no Brasil. Okay? Eu sei que estamos a terminar o tempo e estamos com um dilema que seguramente há aqui perguntas para responder, portanto, não vão ficar sem respostas, isso podem ficar certos. Portanto, a Sónia vai nos facultar as respectivas perguntas e no decorrer desta semana eu irei entrar em contacto, ou alguém da minha equipa, a fim de vos poder partilhar as respostas. Por fim, queria agradecer, de igual modo poderão obter o e-book através que diz de alguma forma um resumo do que é uma operação. Sónia, mesmo em cima do tempo, mas é assim, não sei se houverem alguma pergunta que queiram que a gente responda. Nós temos aqui uma pergunta, eu creio que há tempo, apesar de já estamos nas 11 horas, não sei se a pergunta é de resposta rápida, mas de qualquer forma eu se calhar vou lê-la e é mais fácil assim para darem a resposta que entenderem qual dos dois é que está, é que pode fazê-lo. Temos aqui uma pergunta do Miguel Almeida, e eu vou ler exatamente como ela está. Tem experiência na valorização de empresas de base tecnológica? Diferenças há no cálculo do valor de empresas versus outras áreas? E como veem a valorização que se faz neste setor?
caso paradigmático, os unicórnios, mas que se refletem em todas as empresas do setor. Portanto, são várias perguntas numa só. Vítor, eu até te vou passar a bola porque tens conhecimento e por acaso da outra empresa, uma delas que falamos, ou que surgiu ali como caso real, é uma tecnológica. Okay. Vamos lá ver. Se eu tenho experiência em valorizar empresas tecnológicas, tenho muito pouca experiência. Sou um homem de indústria e sou um homem de serviços e nós, obviamente, temos, apelando à credibilidade e à transparência, temos que falar daquilo, obviamente, que somos e não podemos falar daquilo que não somos. Valorizar empresas de base tecnológica é uma ciência que não é oculta, eu diria que é uma ciência difícil de se conhecer, tendo em conta que as empresas de base tecnológica têm claramente um desafio, que é trabalham em ambiente contínuo de inovação e disrupção e é muito difícil para operadores de mercado convencionais de capital de risco que não tenham expertise nessas áreas sequer transacionar empresas que desenvolvem operações nesses setores. No meu caso e no passado, isso já aconteceu e, obviamente, a decisão de investimento foi baseada na expertise convencional dos sócios e investidores, mas também trazendo para essa decisão conhecimentos fundamentais relacionados com o tipo de serviço e com o tipo de tecnologia que estava a ser transacionada. E porquê? É muito fácil vender banha da cobra, como é fácil vender horas de programação. O que é difícil é vender um produto disruptivo, sustentável, com contratos de longo prazo e com uma tecnologia diferenciadora que mantenha o valor de mercado dessa empresa, pelo menos durante o horizonte de investimento que nós estamos a transacionar, que eu diria que tem que ser sempre o período de investimento em que nós detemos o ativo, mais o período de investimento que alguém vai ter que ter para nos comprar esse ativo. Sim, eu diria que hoje os capitais de risco ou as empresas que investem em Portugal em base tecnológica têm essa expertise, qualquer que ela seja, porque as equipas que hoje estão a trabalhar esse segmento de mercado de forma estrutural muniram as suas equipas de sócios operacionais com competências objetivas para fazer essa valorização. Volto a dizer, eu no meu caso sou um curioso, mas sempre que eu tiver que fazer um investimento nessa área, a minha decisão de investimento vai ser sedimentada em cima de alguém que já transacionou este tipo de empresas e que percebe o valor da mesma, tendo em conta a tecnologia que está a ser transacionada. Sim, é um setor que claramente a valorização tem tendência a ser superior aos outros mercados, aos outros setores, mas, acima de tudo, era aquilo que o Vítor mencionava, se há por trás, entre aspas, um software e uma continuidade de receitas associadas. Portanto, não é só uma entidade que acaba por desenvolver um determinado produto ou um determinado serviço que lhe foi requerido e depois acabou. Não é, normalmente nas tecnológicas tem que haver um serviço, tem que haver um software que dê continuidade e claro, como é óbvio, acaba por suceder. Mas aquele exemplo que foi transacionado era uma empresa tecnológica, okay? Portuguesa. Bom, seguramente, bom, já percebi que entrou aqui outra pergunta. Não sei se há tempo ou não, Sónia, tu agora é que defines. Estava com o som desativado. Sim, para esta sim, depois encerramos, mas para esta sim. Não sei se quer que leia, a pergunta é dirigida ao Vítor. Não, o Vítor hoje está em alta, estou a brincar. Vítor, portanto, a Sandra Silva pergunta como perspectiva a valorização / evolução do setor da indústria de extração e transformação da pedra natural. Essa é desafiadora até pelas minhas ligações históricas ou familiares ao setor. Eu sinceramente vejo com grandes dificuldades a valorização deste setor nos próximos tempos. E o desafio não tem tanto a ver com a robusteza
que eu diria muitos dos gestores têm do ponto de vista de gestão operacional e financeira e estratégica, tem muito a ver com aquilo que são as grandes tendências que existem no mercado da alteração dos métodos construtivos e dos materiais de construção inerentes a essa mesma construção. A construção hoje está a preços loucos, como vocês sabem, muito induzida pelo aumento significativo do custo da mão de obra. O custo da mão de obra é tanto maior quanto maior a dificuldade de aplicação de determinados materiais. As rochas ornamentais, que eu adoro e deveria estar aqui a fomentar, têm dificuldades naturais de transformação e desafios de aplicação significativos. Por isso, efetivamente, a tendência no mercado de construção tem privilegiado sistemas construtivos e materiais mais baratos e eu diria mais fáceis de aplicar, com menos notoriedade também, mas que permitem reduzir os custos de mão de obra, e isso desde logo é um obstáculo ao desenvolvimento do setor como um todo. É um produto difícil de viajar, o custo de transporte é enorme, é um produto muito valorizado em geografias que hoje têm desafios geopolíticos significativos, no Médio Oriente, no Magreb, onde há fontes de matéria-prima mais próxima que necessariamente têm obstáculos aos transportes e ao custo de transporte menores do que os portugueses. Por isso, eu não sou cético relativamente ao setor. Acho que o setor precisa urgentemente de apoios necessariamente para diminuir os custos de contexto na exportação e também apoios para a inovação tecnológica para reduzir necessariamente os custos de produção, tornando mais barato à porta do cliente. Mas a valorização é uma valorização difícil de obter. Se estivermos a falar apenas de transformação, eu diria que é mais fácil ainda valorizar uma empresa de transformação do que uma empresa de extração. A empresa de extração debate-se hoje com desafios complicadíssimos do ponto de vista regulatório, nomeadamente o ordenamento do território e a recuperação das jazidas, que torna o modelo, eu diria, muito difícil de manter, e ou há claramente aqui algum incentivo extra para que os custos inerentes à regulação e à recuperação paisagística que é necessário sejam reduzidos, ou efetivamente é um setor que tem aqui algumas dificuldades naturais de transação, e obviamente a valorização vai ser uma valorização, eu diria, por múltiplos transacionais relativamente baixos. Espero não ter feito aqui nada que não me venham no futuro a acusar de não ter sido, eu diria, defensor do setor, até porque venho de uma zona geográfica que depende deste setor, mas efetivamente é um problema. É um problema. Valorizar mais estas empresas consegue-se se as tendências construtivas melhorarem, mas também se houver apoios públicos objetivamente àquilo que são os custos de contexto, que são proibitivos do ponto de vista de exploração. E até vos posso dizer outra coisa, face à experiência que tenho, é mais fácil haver um adquirente estrangeiro. Eu conheço pela plataforma que sou membro e percebo onde é que está, entre aspas, os pedidos. Sim, pode ser, mas tem que ser a nível externo. Em Portugal não é um assunto fácil. Okay? Sónia. Pronto, creio que está tudo. A última questão, a Sandra Silva, que foi quem a fez, agradece. Portanto, obrigada, Sandra, também pela interação e por ter levantado a questão. Do nosso lado, creio que estamos na hora de fechar esta sessão. Agradeço ao Vítor e ao Rui, em meu nome e em nome da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa. Agradeço também a todos os participantes que estiveram aqui conosco. Relembro que a gravação deste webinar vai ficar disponível no canal da CCIP, para quem não estava de início e não ouviu.
assim como enviaremos a apresentação para todos os participantes que deram autorização e que nos forneceram um e-mail com a autorização de partilha de contato. Da minha parte é tudo, portanto, resta-me só dizer muito obrigada pela apresentação e por esta hora, e é isto. Não sei se querem acrescentar alguma coisa, da nossa parte está tudo. Rui e Vitor. Obrigado. Prazer a todos. Obrigado. Prazer. Obrigada. Adeus, uma boa tarde. Bom dia, com licença.